Senhor presidente, senhores deputados e nossos visitantes, obviamente que, como já foi colocado durante todo esse período, não há apenas questionamentos quanto à constitucionalidade desse projeto. Aí podem nos perguntar, deputado Franceschini, por que nós novamente estamos vindo à tribuna. Já fizemos isso várias vezes, já conversamos com vários dos servidores que estão aqui, servidoras. Tentamos, durante todo esse tempo, não só colocar para o governo que era preciso um tempo, do ponto de vista da democracia, para se fazer esse debate, mas alertar, e eu falo ao deputado Franceschini, porque o deputado Franceschini, enquanto deputado estadual, sempre esteve na tribuna questionando a constitucionalidade de alguns projetos. Esse projeto é inconstitucional. E nós sabemos disso. Não só é inconstitucional porque ele não traz aquilo que é fundamental e que a Secretaria de Previdência Complementar, hoje com o novo nome, determina, que é o estudo atuarial, não tem. Ele passou na CCJ, mas muito mais por uma questão política do que pela questão legal. Legalmente, ele não poderia passar. Ele veio para a Comissão de Finanças, da mesma forma, não há nenhum estudo que aponte qual é o impacto. E eu não estou falando aqui do ponto de vista que nós vamos levar não os 30, mas os 70, mais 72, ou seja, vamos até 2090, para que haja, entre aspas, essa atualização. No mérito, o que nós queremos discutir aqui é qual é a lógica do Estado em se retirar do fundo para o qual ele tem que fazer a sua contribuição, por ser, inclusive, uma obrigação sua, e por desresponsabilizá-lo de fazer o pagamento dos pensionistas e aposentados diretamente, como faz o Rio Grande do Sul, como faz o Rio de Janeiro, como fazem os estados que não têm fundo. O fundo foi criado para isso. Quando o governador Jaime Lerner, junto com outras entidades, entenderam que era preciso criar um fundo de previdência de servidores, o fez para que pudesse retirar do Estado diretamente a obrigação de fazer a contribuição e, obviamente, pagar os aposentados e pensionistas e impactar na sua folha. Perfeito. De lá para cá, o Estado não fez as suas contribuições devidas, gerando hoje um passivo que já soma mais de 300 bilhões de reais projetado no estudo atuarial. Bom, dito isso, nós tínhamos um período em que os aposentados não eram taxados e o Estado não recolhia. Por questões da lei federal, o Estado passou a taxar, a fazer a taxação dos aposentados e também a sua contribuição patronal. E aí me informa aqui a nossa assessoria que na lei que foi aprovada aqui em 2014, no seu artigo 15º, parágrafo 6º, diz: os aposentados e os pensionistas do Estado, inclusive de suas autarquias e fundações, do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público e Polícia Militar, contribuirão com 11% incidente sobre o valor da parcial dos proventos de aposentadoria e pensões que supere o limite máximo estabelecido para benefícios do regime geral da Previdência Social. O que acontece com os outros fundos? Acontece com o Previ, acontece com o Petros, acontece com o FUNCEF, que sempre foram utilizados esses fundos como parâmetro, inclusive por aquele que foi um dos idealizadores desse fundo. Isso daria equilíbrio atuarial, 11% do Estado, 11% dos trabalhadores. Só que o Estado não recolhe. O Estado do senhor Carlos Alberto é caloteiro, não recolheu. E isso ficou evidente, e aí me lembrava o deputado Maurício, isso fica evidente quando diversas vezes nós viemos a essa tribuna e por diversas vezes
eu afirmei que a marca que iria deixar o governo Richa, o governador Carlos Alberto, a marca que ele iria deixar, agora é óbvio que há outras marcas mais graves, mas a marca que ele iria deixar até aquele período, início do processo eleitoral, seria a destruição do serviço público. Um governo que fica 3 anos sem proceder reajuste. Um governo que não contrata, como não está contratando, está sucateando as estruturas de Estado. Um governo que leva o Fundo de Previdência a ser questionado a sua solvência pelo Tribunal de Contas. Em princípio, em 19 anos. Hoje se fala num período menor. Ora, é óbvio que é um governo que tem essa marca, mas o que me preocupa é que isto continua na sequência com a governadora Cida Borghetti, que envia esse projeto e que sinaliza que o próximo governo tem essa mesma leitura. E isso é preocupante. Porque quando o governador Richa e a governadora Cida incidem sobre o Paraná Previdência e retiram a sua obrigação, e mais, se auto-anistiam, porque são eles os gestores, ordenadores de despesas, eles se livram, e essa é a observação feita pelo deputado Maurício, se me permite, deputado Maurício citá-lo, se livram, ou tentam se livrar, de uma possível ação de improbidade administrativa. Este projeto pode livrar o governador, se aprovado, daqui para a leitura que tenha do que ficou para trás, do que virá para frente. Mas não o livra de uma ação direta de inconstitucionalidade que certamente ocorrerá. Se aprovado, senhores deputados, e óbvio que o governo tem maioria para aprovar, aqui todos têm experiência e sabem disso, se aprovado hoje, início da semana que vem, ou mais tardar no próximo ano, uma ação direta de inconstitucionalidade será, sem dúvida nenhuma, deputado Nelson Justo, será objeto de discussão, não só das entidades, como dos deputados. E eu não tenho a menor dúvida que os deputados da oposição irão assinar essa ação direta de inconstitucionalidade. Não tenho a menor dúvida disso. Não nos resta outra alternativa, porque nós alertamos o governo, é inconstitucional, é ilegal, não cumpre no mérito aquilo que é seu objetivo, faz um confisco, que não é o termo correto, me alertava inclusive na assessoria, não é o termo correto, mas, a meu ver, é uma forma de se retirar dos trabalhadores aquilo que é seu direito, que é ter aposentadoria, e pior ainda, anistia os seus débitos passados, lhe livra de uma possível ação de improbidade administrativa, tenta, desta forma, corrigir uma irregularidade que vinha acontecendo, que era o não recolhimento, e deixa todo o ônus para os trabalhadores. Todo o ônus fica com os trabalhadores, que pagarão os aposentados e os pensionistas continuarão pagando a Previdência, a sua cota parte. Eu lembro muito, presidente, neste último minuto quero fazer aqui o registro, de um presidente do Tribunal de Justiça, de alguns anos atrás, que numa das suas manifestações públicas, e não foi na sua posse, fez uma crítica a esta taxação, dizendo que isso quase que chegava a manifestar-se como um confisco, dado que sairia acima dos 4 mil à época e R$500, até os 25, 27 mil, que era o teto que tinham, cobrando 11% dos aposentados e pensionistas. Bom, se a época era quase um confisco, o que é hoje quando o Estado não vai fazer sua cota parte? Roubo? Não sei. Mas que é tomar o dinheiro dos trabalhadores para fazer aquilo que é obrigação do Estado, não tenho dúvida. Por isso, nosso voto não só será contrário, como já de antemão nos colocamos à disposição de todas as entidades para entrarmos com uma ação direta de constitucionalidade. Minuto para concluir. E derrubarmos no Poder Judiciário isso que não está sendo feito por aqueles que, teoricamente, devem fazê-lo, que são os deputados e deputadas estaduais, que no seu direito votam conforme, obviamente, a sua compreensão, o seu entendimento. E nós respeitamos, mas não concordamos. Por isso, vamos recorrer ao Poder Judiciário assim que, e se for aprovado e sancionado esse projeto, que é uma das coisas mais absurdas que nós estamos vendo depois do 29 de abril. O senhor Richa
continua, infelizmente,